Olá, muito bom dia a todos, a todas. O Instituto Brasileiro de Direito Legislativo gostaria de dar as boas-vindas ao primeiro Fórum Internacional de Arbitragem de Brasília. O evento conta com o apoio da Advocacia Murilo de Aragão, Advogados e Consultores, e da Nomos. Hoje também temos, neste evento, o site Poder 360, que transmite, a partir de agora, este evento pelo canal do YouTube. E para abrir o fórum, eu gostaria de convidar o presidente do IBDL, doutor Murilo de Aragão, para dar as boas-vindas e algumas breves palavras a respeito dessa iniciativa. Seja bem-vindo, doutor Murilo. Bom dia a todos. É com grande prazer e honra que o Instituto Brasileiro de Direito Legislativo, entidade da qual eu presido, da qual sou presidente, promove este evento, na linha de outros que nós estamos realizando no último ano. Fizemos no ano passado o primeiro Congresso Brasileiro de Direito Legislativo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Fizemos 2 eventos sobre segurança jurídica, um no CEUB e outro no Rio de Janeiro. E agora este Fórum de Arbitragem, tema da maior importância. O Instituto da Arbitragem é essencial para o direito, para as relações empresariais brasileiras. E, então, nada melhor do que a capital federal hospedar um debate tão relevante sobre um instituto tão relevante, tão importante para o mundo jurídico brasileiro, para as empresas. Então, fico muito feliz com a presença de todos e agradeço aí a quem veio e, sobretudo, aos palestrantes aqui presentes. Muito obrigado a todos. Raquel. O painel que vai debater a importância do Instituto da Arbitragem. Também tenho a honra de convidar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e a doutora Nive Lambatar, secretária-geral da VIAC, que é o Centro Arbitral Internacional de Viena, responsável pela administração dos procedimentos da Câmara de Arbitragem. Sejam muito bem-vindos, por gentileza. Podem tomar seus lugares aqui na frente. E um bom debate a todos. Bom, o meu papel aqui é meramente interlocutório, então eu gostaria de passar a palavra, sem mais delongas, para a Nive, que você, por favor, dê a sua visão, inaugurando o tema e dando, sobretudo, o aspecto internacional do nosso evento. Agradeço muito você ter vindo de Viena para participar aqui do nosso seminário. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores, estimados colegas. É uma honra participar deste evento. Bom dia, senhoras e senhores, colegas. Graças a Deus, eu não vou tentar falar em português, foi o máximo que eu consegui fazer em português, mas é uma honra estar aqui com vocês, é a minha primeira vez no Brasil e tem sido uma experiência excepcional, mas eu não quero falar sobre a minha experiência no Brasil, eu quero falar sobre os meus pensamentos sobre a importância da arbitragem. Eu gostaria de refletir um pouquinho sobre o desenvolvimento da arbitragem, sua evolução, e lhes dar um contexto sobre Viena como sede de arbitragem e também sobre o Centro de Arbitragem de Viena. Eu sou a secretária-geral da VIAC e falar sobre o status quo e o futuro também. Eu vou retirar aqui o equipamento de tradução, só um segundinho, por favor. Como ouvimos na introdução, geralmente descrevemos a arbitragem comercial como o método preferencial para resolver disputas entre partes. A arbitragem promove o comércio internacional, oferecendo um fórum neutro para disputas. A aplicabilidade da arbitragem em convenções internacionais, como a Convenção de Nova York, aumentam a segurança e a previsibilidade. E esse é o objetivo da economia globalizada. Eu quero falar um pouquinho sobre
um artigo de Schinatzi, ele fala sobre as 3 eras da arbitragem internacional: a era das aspirações, a era da institucionalização e a era da autonomia. E o primeiro período, a era das aspirações, durou aproximadamente de 1780 até 1920. E em nível regional, a arbitragem foi utilizada para resolver disputas comerciais entre mercadores. Na Europa, disputas entre compradores e vendedores. Comitês de arbitragem foram estabelecidos na indústria do algodão, do café, do milho, e essas associações foram encorajadas a utilizar contratos padrão que se tornaram bem prevalentes. E eles continham cláusulas de arbitragem que especificavam que qualquer disputa no contrato seria estabelecida com base nas regras colocadas no contrato. Nesse momento, em 1833, a Corte da cidade de Londres propôs criar o que conhecemos como a Corte de Londres de Arbitragem Internacional. Eles identificaram a necessidade de fornecer maneiras mais simples de resolver disputas e também de resolver essas disputas por tribunais que estão familiarizados com o setor de negócios como um todo. A arbitragem era local nesse período, então estava confinada a certas áreas geográficas. A arbitragem internacional mais alastrada era uma aspiração ainda nesse momento. Passando para a Segunda Era. A Segunda Era é a era da institucionalização, de 1920 até 1950 aproximadamente. E no começo do século XX, o movimento pró-arbitragem ganhou bastante força e a criação de instituições especializadas devotadas e dedicadas à arbitragem internacional se tornou uma possibilidade. Isso foi interrompido pela Segunda Guerra Mundial e depois da Primeira Guerra Mundial se tornou cada vez mais urgente criar essas instituições. Nesse momento, em 1920, a ICC, a Câmara de Comércio Internacional e também a Câmara de Comércio de Estocolmo, em 1917, foram fundadas. Depois vimos uma nova classe de estudiosos de arbitragem e eles tinham um espírito mais internacionalizado do que a geração anterior e estabeleceram a arbitragem como uma disciplina especializada como a conhecemos hoje. Essa era de institucionalização durou até a década de 50. Em 1958, tivemos a Convenção de Nova York, que iniciou a nova era de arbitragem. E o período final é o período em que estamos, é a era de autonomia. Isso começou na década de 50 e chega até hoje, em que vimos profissionais como os indivíduos nesta sala, se dedicando cada vez mais tempo e mais atenção à arbitragem internacional, se tornando especialistas na área. Então, não era apenas uma subcategoria de procedimentos ou de direito internacional, se tornou uma área bem abrangente de prática e de pesquisa. E o crescimento exponencial não era apenas o mercado para a arbitragem, mas também o mercado dentro do setor de arbitragem. Eu entendo que há várias versões do Código Brasileiro Comercial que previu o Instituto de Arbitragem em 1973, por exemplo, mas a primeira onda começou em 1978 no Brasil com a criação da Comissão de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e foi nesse período, na década de 70, durante a Guerra Fria, que a Áustria também assumiu um papel importante como um fórum neutro de disputas, já que tem uma localização privilegiada entre a Europa Ocidental e Oriental. Baylis é o fundador da VIAC, reconheceu o potencial da Áustria e liderou as mudanças legislativas para abrirmos caminho para a resolução de conflitos internacional por meio dessa Câmara. Em 1975, o VIAC foi fundado. E desde então, VIAC se tornou o principal centro de arbitragem na Europa Central e Oriental e tem ganhado cada vez mais projeção. Viena tem uma grande tradição como um local de resolução de disputas internacionais. Antes de entrar no palco, eu estava falando sobre isso. Viena, Melis, o fundador de VIAC, também estava nesse julgamento. Ele participou das negociações do On-Sea Trial, do julgamento.
Além desse julgamento, nós temos o quarto braço da Corte Permanente de Arbitragem. Viena também foi selecionado pela Comissão Chinesa e também pelo seu Centro Europeu de Arbitragem. E Viena é sede do Tribunal de Arbitragem também. Mas o mais importante, Viena e seu judiciário, eu sei que isso é interessante para os juízes aqui na sala, é um fórum amigável à arbitragem. Então, sendo um signatário da Convenção de Nova York, os tribunais austríacos começaram a utilizar esses tribunais. E o Supremo da Áustria também é a última instância em questões relacionadas à arbitragem. E dentre os comitês do Supremo, tem um comitê especificamente dedicado à arbitragem dentro do Supremo austríaco. E a reforma das leis na Áustria tornou o Supremo a única instância para questões de arbitragem para que pudéssemos ter procedimentos mais rápidos. Antes disso, tínhamos 3 instâncias, mas agora temos apenas uma instância. Antes da questão da sentença e também da questão do Supremo, os argumentos para a sentença são muito limitados no Tribunal de Procedimentos e o número anual de casos que é levado ao Supremo na Áustria é mínimo. E quando eu estou apresentando, eu geralmente falo sobre isso. São cerca de 5 casos por ano que o Supremo na Áustria verifica sobre esses procedimentos. E demora 3 meses para que o Supremo possa decidir sobre esses procedimentos anômalos. Há uma iniciativa em andamento, que seria a cereja do bolo, onde seria possível apresentar ações no Supremo na língua inglesa, em inglês. Então, é uma iniciativa que está em andamento na Áustria. E a legislação na Áustria é baseada no On-Sea Trial Model. Isso foi incorporado no procedimento civil, no processo civil. Essas disposições governam todas as arbitragens. Houve 2 reformas em 2006 e 2013, e isso ajudou a desenvolver cada vez mais a legislação de arbitragem na Áustria para facilitar uma abordagem mais moderna para os procedimentos de arbitragem. Nas leis de arbitragem, as partes numa arbitragem podem moldar o processo do modo que quiserem e são vinculados por algumas disposições obrigatórias. As partes não têm discricionalidade com relação ao devido processo legal. E um exemplo que poderia ser de interesse é o 588 do Código Austríaco, que diz que um árbitro tem que revelar qualquer circunstância que pode levar a dúvida sobre a sua independência ou imparcialidade, ou que estejam em conflito com o compromisso entre as partes. Um árbitro pode ser questionado se houver alguma dúvida sobre a sua imparcialidade e independência, e o Supremo, na sua jurisprudência, diz que se refere às diretrizes internacionais sobre arbitragem quando verifica uma impugnação de um árbitro. O Supremo ainda considera isso um padrão internacional que deveria ser aplicado nos casos. Complemento o Código Civil Austríaco, nós temos as regras de Viena, as regras do Centro Internacional. São regras que fornecem flexibilidade para as partes e autonomia, e as regras, há várias regras de arbitragem. Eu estou pegando inspiração de outros mecanismos de arbitragem que são bem parecidos com outras instituições de arbitragem que vocês já estão familiarizados. E só para continuar com o meu exemplo do Código de Processo Civil, as regras de Viena também têm previsões de revelação, ou seja, uma pessoa que aceite ser árbitro antes de sua designação deve assinar e submeter uma declaração confirmando sua imparcialidade, sua independência, disponibilidade, qualificação, aceitação de ofertas e submissão às regras de Viena. Esse árbitro deve revelar todas as circunstâncias que
possam levar a dúvidas sobre imparcialidade, independência ou disponibilidade, ou qualquer informação que possa colocar em conflito o acordo entre as partes. E o dever de revelação não se refere apenas ao momento em que você está sujeito à declaração, mas também todo o processo arbitral. Na prática, se o árbitro revela circunstâncias num procedimento do VIAC, as partes têm a oportunidade de comentar sobre qualquer fato revelado e o secretário-geral ou o conselho confirma a designação do árbitro ou não. E só para lhes dar uma ideia sobre o processo de tomada de decisões no VIAC, o conselho é o órgão de tomada de decisões, vai revisar o caso com cuidado e considerar se a confirmação é adequada ou não. E o conselho é composto de 15 indivíduos, um dos quais é um juiz do Supremo austríaco. Há vários juristas que são da região para fornecer mais diversidade na tomada de decisões e também há muitos acadêmicos no conselho. Então, é um conselho bem diversificado que faz a revisão. Os membros do conselho podem ser designados como árbitros pelas partes ou por co-árbitros, mas não podem ser designados pelo conselho em si. E, obviamente, os membros do conselho não podem ter participação em qualquer decisão se eles tiverem qualquer conflito de interesse em qualquer questão. Essas regras internas do conselho são aplicadas de maneira bem rígida, então os limiares são bem altos. Esse procedimento é testado e, no meu ponto de vista, é essencial para assegurar a integridade da instituição em si. As regras foram revisadas em 2021 para refletir mudanças no mercado, como desenvolvimento de financiamento de terceiros, a submissão eletrônica de sentenças. E sempre mudamos quando é necessário, mas não simplesmente mudar por mudar, que colocaria a autonomia e a escolha das partes em risco. Esse foi o meu resumo sobre o Código de Processo Civil da Áustria e as regras de Viena. E o que o futuro mostra para a arbitragem internacional? Pós-Covid, nós vimos um foco aumentado em mudanças chamadas por mais transparência, mais diversidade, mais tecnologia, considerações ambientais e segurança das informações. Esses são os desafios que estamos enfrentando. E, geralmente, esses desafios são enfrentados com pedidos por maior regulação. Eu só queria passar por alguns dos meus pensamentos sobre cada uma dessas exigências de mudanças. Na questão de transparência, por exemplo, isso é algo, se nós olharmos a pesquisa Queen Mary, 37% dos usuários, quase 40% dos usuários querem mais transparência no que se refere aos processos administrativos, tomada de decisões, seleção e impugnação de árbitros e, obviamente, como instituição, temos que avaliar criticamente o que estamos fazendo a favor da transparência. Eu só agora quero lhes dar uma ideia do número de medidas que implementamos. Primeiro, fornecemos um insight no processo de designação da instituição desde 2017. A VIAC publica uma lista de árbitros no seu website, a lista de árbitros atuais com seus nomes. Isso é para evitar a acusação de que há renomeações e redesignações do mesmo indivíduo. Quando vocês olham a lista no website, vocês verão o modo de designação, se o árbitro foi designado pelas partes ou pelo conselho. Também verão se o árbitro está ainda ativo ou não, até a finalização do procedimento, ou se o árbitro foi retirado daquele procedimento. Vocês não verão os motivos para a retirada do árbitro, mas vocês verão se aquela pessoa ainda está ativa no caso ou não. Isso foi recebido numa jurisdição como a Áustria, não é comparável com uma jurisdição como o Brasil, mas já que é uma pequena jurisdição, é importante ter esse elemento de transparência para que você possa ver quem são os árbitros que estão sendo regularmente designados para a função. Segundo, a impugnação de árbitros. A maior parte das instituições
fornecem uma argumentação sólida por que aquele árbitro está sendo retirado do caso ou por que o árbitro não está sendo retirado. Porque todos sabemos, se o árbitro não for retirado, isso pode causar fricção dentro do tribunal e pode ser um cenário difícil para as partes e para os advogados navegarem nessa seara. Então, algumas instituições até publicam as suas decisões sobre as impugnações. As decisões são anônimas, vocês não veem os árbitros quem são, mas vocês veem a argumentação, e esse é um bom indicador de qual é o padrão internacional para impugnações. E o terceiro ponto é que as instituições também estão publicando trechos das sentenças, claro, apenas se as partes e os árbitros concordarem. E o que fizemos na VIAC, claro que todas as decisões do Supremo estão em alemão e nós colaboramos com uma das instituições de arbitragem em Viena e fornecemos traduções dessas decisões do Supremo que são relevantes para a questão da arbitragem. Isso também é bem útil para a comunidade internacional, para que possam ver como o Supremo austríaco faz a revisão dessas questões técnicas. Isso teve um impacto positivo na legitimidade do processo arbitral e também fornecem acesso a mais precedentes, e isso dá mais consistência e previsibilidade em um sistema em que não tem nada vinculante. Também aumenta a confiança na tomada de decisões e faz com que as partes interessadas sejam responsabilizadas. Os outros pontos, a questão da tecnologia, nós percebemos todas as nossas disputas foram colocadas em portais online. Isso é mais eficiente, poupa custos. As conferências online também se tornaram a norma. E as audiências online, graças ao Covid, é uma coisa que não falamos com frequência, mas isso já foi testado e aprovado. E no começo da pandemia, o Supremo austríaco decidiu que mesmo quando uma parte contestar a audiência online, o tribunal ainda pode decidir favoravelmente. E essa decisão foi tomada bem no comecinho da pandemia e foi uma decisão, um marco. Foi uma das primeiras decisões que lidou com essa questão no mundo inteiro. Vemos no futuro uma preferência pelas audiências presenciais, mas há uma possibilidade de incluir testemunhas via videoconferência, se for necessário. Estou chegando ao fim da minha apresentação e agora eu faço a pergunta: por que a arbitragem internacional é capaz de superar todos esses obstáculos e desafios sem a necessidade de regulação mais rígida? E a resposta para isso é bem simples. Eu acredito que o campo de arbitragem internacional é bem dinâmico por natureza, mostra flexibilidade, permite autonomia, permite adaptação às necessidades dos usuários. E eu vou lhes dar um exemplo do Reino Unido. A legislação inglesa está sendo revisada no momento. O processo começou em março do ano passado, em 2021, e incluiu uma consulta com centenas de partes interessadas. E a comissão emitiu seu relatório final em setembro deste ano. O que é interessante é que o relatório recomenda apenas algumas emendas. Rejeitou várias mudanças que foram exploradas durante o processo de consulta, e o fato de termos poucas mudanças, isso foi visto muito bem pela comunidade de arbitragem. Temos que preservar os fundamentos da arbitragem. Nós, como comunidade, começamos a construir esse modelo desde o século XVIII e foi testado por mais de 200 anos, o Instituto da Arbitragem. Algumas adaptações podem ser necessárias para que possamos ter um alinhamento mais com abordagens mais modernas, mas o nosso foco é autonomia e flexibilidade. Esses são aspectos que devem permanecer cristalizados. Instituições como a VIAC devem assegurar que nós mantenhamos os fundamentos da arbitragem e também continuemos a trabalhar com a comunidade de arbitragem como vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Lima. Vamos agora ouvir o ministro Fux
Se preferir, pode usar o pódio, ministro. Muito obrigado. Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Peço licença para falar de pé, porque como característica do carioca muito impaciente, eu não consigo falar sentado. Queria saudar a todos, queria saudar a professora Niam Lane-Water. Prazer muito grande em tê-la aqui conosco e iniciar a minha fala sob uma ótica um pouco diferente de como surgiu e como se desenvolve a arbitragem no exterior. Para nós, no segundo quartel do século passado, o professor Francesco Carnelucci afirmou que o judiciário travava uma luta contra o tempo sem que ele pudesse vencê-la. Então, é inegável que a arbitragem ela surgiu exatamente como um equivalente jurisdicional para desabarrotar os tribunais. É um meio alternativo de solução judicial, mas um equivalente jurisdicional na medida em que, odiernamente, nem se submete mais ao judiciário como outrora a homologação do laudo arbitral e hoje sentença arbitral, que é um verdadeiro título executivo judicial, de sorte que pode se iniciar a satisfação daquilo que foi decidido pelo árbitro. E, entre nós, é um equivalente jurisdicional interessante, porque se trata de submeter a um terceiro, que não pertence à estrutura do judiciário, a solução de um litígio, sendo certo que, evidentemente, tratando-se desse método um pouco heterodoxo de solução de um litígio, as partes devem ser capazes, os direitos têm de ser patrimoniais disponíveis. Não se pode submeter à arbitragem uma questão como a própria lei estabelece. E essa questão, digamos assim, da morosidade, da prestação da justiça, ela não é um privilégio brasileiro. Na verdade, o professor Mauro Capelletti, juntamente com o professor Brengard, da Universidade de Stanford, lavraram o denominado Projeto de Florença, que consta de 14 volumes, com 5.000 páginas de pergaminho, cada uma, que está na Universidade de Sapienza, em Roma, onde ele narra, por exemplo, que na Espanha, na primeira instância, o processo leva 2 anos e 3 meses. Assim também na Bélgica. Na França, para terminar um processo, 5 anos. E na Itália, que é o berço do nosso processo romano-germânico, só na primeira instância, 566 dias, e na segunda instância, 796 dias, para que o processo possa terminar. Então, esse é um panorama, digamos assim, mundial. Por outro lado, a nossa Constituição ela estabelece que quaisquer dos poderes têm que seguir aqueles princípios constitucionais, dentre outros, a eficiência. E a eficiência significa dar o máximo de resultado com o mínimo de esforço para o jurisdicionado. E isso o judiciário não tem conseguido obter, a razão pela qual há os denominados meios alternativos de solução judicial. Recentemente, eu e a desembargadora Carmen estivemos no Institute of Advanced Legal Studies, em Londres, e ali, já naquela época, em 1992, iniciou-se um estudo sobre as ADRs, que eles denominam de Alternative Dispute Resolution, os meios alternativos. E aí citam exemplos muito comuns que ocorrem em países da Europa, dos Estados Unidos, muito interessantes. Por exemplo, cortes sumárias no Japão para questões simples, no leste europeu, tribunais de camaradas, qualidade ruim da prestação de justiça, mas tem lá os tribunais de camaradas. Também as small claims do Canadá, dos Estados Unidos. E a única preocupação que nós temos hoje, Murilo, é que no Brasil nós temos também, como meio alternativo, os tribunais do tráfico, que têm competência raciona matéria para tudo. Nessas comunidades resolvem qualquer problema. E resolvem de uma maneira diferente digamos assim, da justiça civilizada que encerra a jurisdição. Antes digamos assim,
do surgimento da arbitragem, como antecedentes, nós tivemos, aqui temos vários advogados brasileiros, então nós tivemos um uso promíscuo, uma verdadeira epidemia do processo cautelar para situações não cautelares, que se denominava na Itália de a busca da tutela diferenciada. Como o processo cautelar é muito rápido, então se usava o processo cautelar para situações não cautelares. Só que uma coisa é ter direito, e a existência da questão de fundo, e o processo cautelar trabalhava com a fumaça do mundo direito, que eventualmente poderia não corresponder à realidade. Posteriormente, o legislador brasileiro consagrou a denominada tutela antecipada, que era algo diferente da tutela cautelar, que o processo cautelar visava a preservação da utilidade prática do processo, como verbo e graça, o arresto para garantir uma futura execução, ao passo que a tutela antecipada era exatamente a antecipação do próprio direito que a parte tinha. Dava-se como exemplo os alimentos provisionais. Os alimentos provisionais são os próprios alimentos que são concedidos imediatamente para que a parte possa suportar as delongas da ordinariedade. Então, nós passamos pelo uso promíscuo e vulgar da tutela cautelar, depois tivemos a tutela antecipatória, depois, já no novo Código Civil, nós tivemos, em razão da emenda 45, a garantia da duração razoável dos processos. E aí, então, no novo Código, já se prevê tutela antecipada, tutela cautelar, mediação, arbitragem, conciliação, já está consagrado no novo Código de Processo Civil. Há uma grande questão que sempre se colocou no campo da arbitragem, diferentemente de alguns países, é que o Brasil garante na Constituição o princípio da inafastabilidade. Ou seja, nenhuma lesão ou ameaça à lesão pode escapar da apreciação da justiça. Então, pergunta-se, instituído uma arbitragem, isso viola o princípio da inafastabilidade? Instituído uma arbitragem no curso de uma ação, isso tem alguma repercussão? Então, a própria lei responde. Em primeiro lugar, em 2021, o Supremo Tribunal Federal, eu olho para esse relógio, o Murilo pensa, me lembra sempre a corrida do Usain Bolt, tem que falar sobre tudo olhando para ele. Não olha para ele. Bom, mas, na verdade, então, sempre se discutiu essa questão do... Não é, eu falei brincando, pode deixar. O princípio da inafastabilidade, ele não inibe a questão da arbitragem, que a própria Constituição consagra. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal, num belíssimo acordo do saudoso ministro Sepúlveda Pertence, estabeleceu a constitucionalidade da cláusula compromissória, que uma parte se compromete a fazer arbitragem, aquela cláusula é válida, aquilo significa uma obrigação de fazer tal como um pré-contrato e que se deve emitir à vontade de contrato definitivo, e considerou constitucional. A partir daí, nós já tivemos várias e várias evoluções, e hoje nós estamos, inclusive, num campo já diferente da própria desjudicialização. Os cartórios, em geral, registro de imóveis, cartório de notas, o cartório de protestos, podem realizar procedimentos que antigamente eram judiciais. O cartório de notas pode fazer conciliação, o cartório de registro de imóveis pode fazer alienação fiduciária de imóveis, e o cartório de protesto pode fazer execução extrajudicial, sendo certo que, quando surge um problema jurídico, remete-se ao poder judiciário. No Brasil, a arbitragem tem muita importância no tocante ao denominado risco Brasil, porque o investidor, quando empreende, ele quer saber quanto tempo vai levar para resolver os seus problemas. E, hoje, a Escola da Análise Econômica do Direito, que não é a Law and Economics de Chicago, que era Direito e Economia, é a Análise Econômica do Direito, que se utiliza do conceito essencial da economia, que é a eficiência, ela prega a necessidade da existência de arbitragem dos países para poder, digamos assim, arregimentar
os investimentos estrangeiros, porque o investidor ele tem muita segurança em saber que no país onde ele vai investir há meios alternativos de solução judicial e principalmente arbitragem. E eu dou aqui a minha experiência como ex-ministro do STJ, o Supremo não interfere mais no exequatur, né, das sentenças estrangeiras, o STJ jamais permitiu que as empresas que lavrassem o compromisso arbitral pudessem se esconder por trás da justiça brasileira. Tornava obrigatória esse compromisso arbitral. Eu me recordo que um dos casos sobre compromisso arbitral estrangeiro, uma empresa foi instada a cumprir o compromisso de pagar 3 trilhões de ienes. E o Superior Tribunal de Justiça confirmou essa decisão. Então, a arbitragem no Brasil hoje é uma realidade, veio com a lei de 96, se não me engano, e hoje ela está sendo, inclusive, reformulada para aprimorar o sistema de arbitragem exatamente por uma questão de, digamos assim, deixar o Brasil incluído no denominado Ranking Doing Business do Banco Mundial. Isso é muito importante para nós quando nos preocupamos com a questão do risco Brasil. Por outro lado, a arbitragem, ela hoje tem uma eminência muito importante, na medida que, como eu disse, não há mais a necessidade de intervenção dos juízes. Segunda forma é a satisfação do direito, realização de atos práticos tendentes a tornar realidade aquilo que foi definido. Em terceiro lugar, às vezes, há o perigo, alguns perigos que podem esvaziar o processo principal, que é o processo ou o procedimento cautelar, que hoje foi substituído por uma simples petição de pedido cautelar, que depois é acrescida do pedido principal. Pois bem, no nosso país, a atividade do árbitro fica adstrita ao processo de definição de direitos, de cognição. O árbitro, ou o tribunal arbitral, não pode praticar atos de coerção nem de subrogação, porque, na verdade, esses atos encerram atos de soberania estatal. Imaginem os senhores penhora portas adentro. Quer dizer, como que um árbitro, um particular, pode determinar um ato dessa natureza de soberania? Por outro lado, as medidas cautelares antecedentes podem ser importantes. Imaginem, por exemplo, uma arbitragem para a dissolução de uma grande joint venture, e aí os bens estão sendo dissipados. Então, pode haver necessidade de uma medida cautelar antecedente. Os árbitros não têm competência para expedir medidas cautelares, mas, uma vez expedidas antecedentemente, eles podem rever, digamos assim, a proporcionalidade daquela medida cautelar. A arbitragem no nosso país, ela transmite segurança jurídica pela maneira como a arbitragem se processa, com confidencialidade, especialidade do árbitro, pessoas carentes têm de ser capazes para poder utilizar. Também a arbitragem, ela permite que nós ingressemos na era da consensualidade. Hoje, sob o segmento da economia comportamental, não há melhor solução dos litígios do que a arbitragem ou a consensualidade. O professor Jonathan Mason, inclusive, escreveu uma obra sobre justiça e felicidade. Hope, Justice and Hope. Justiça, que as partes só fazem uma arbitragem quando elas têm certeza que dali sairá uma solução justa e que elas sejam felizes com aquela solução, que é a obra do professor Jonathan Mason, Happiness and the Law. Agora eu me lembrei. Pois bem, há várias características interessantes na nossa arbitragem, mas, basicamente, ela desabarrota o judiciário, os árbitros, muito embora não possam promover medidas de execução,
nem cautelares, os árbitros conseguem, com confidencialidade, com consenso das partes, resolver grandes problemas de grandes empresas, o que, no final, otimiza o relacionamento social. Essa é que é a grande virtude dessas arbitragens. A única advertência que nós devemos fazer foi a velha advertência do professor José Carlos Barbosa Moreira, saudosa memória, querido professor, foi saudado recentemente no lançamento de uma obra no Supremo Tribunal Federal, que nós temos que ter cuidado nesse caminhar de desjudicialização para que um dia nós não vejamos na porta da sala do juízo. Essa audiência está sendo promovida sob os auspícios da Coca-Cola. Um bom dia e muito obrigado pela atenção. Dirigir duas pequenas perguntas à nossa colega da Áustria. Eu entendi corretamente que na Áustria o processo anulatório é decidido em uma instância única. A segunda pergunta é, com relação ao dever de revelação, aqui no Brasil, às vezes, existe a ideia que as partes têm um dever de curiosidade, que limita, de uma certa forma, usado esse argumento para limitar, de uma certa forma, a obrigação do árbitro de revelar informações. Esse conceito existe na Áustria. I will translate myself. I have the question, could you please explain again, is it really true that in Austria, annulment proceedings are decided in one single instance? And the second question is there obligation of curiosity which the parties have and which is intended to limit eventually the obligation of arbitrators to disclose information about possible conflicts. Does this idea exist in Austria, or is it really strange to you? Thank you so much. Thank you. Can you hear me? Yeah. So on the first question, Pergunta sobre a decisão do Supremo, esse é correto. O Supremo decide como primeira e última instância num procedimento de anulação. Geralmente temos um prazo de 3 meses para entrar com pedido de anulação e o argumento para anulação, os argumentos são mínimos. Seria um erro processual grave, constituição inadequada do tribunal, argumentos como esses. E também há um caso que é focado apenas em arbitragem e eles decidem sobre a anulação em primeira e última instância dentro de 3 meses. Isso é bem rápido, é bem célere o processo. Por isso que a Áustria é muito amigável à arbitragem e o número de procedimentos de anulação é muito pequeno, só 5 por ano, aproximadamente. Sobre a segunda pergunta, sobre a questão de curiosidade, eu diria que é algo que eu não estou familiarizada. Na minha experiência, é como eu expliquei na minha apresentação, quando os árbitros têm a possibilidade de revelar circunstâncias em que eles considerem que podem ter algum conflito de interesse, na minha experiência na instituição, os árbitros geralmente revelam mais do que precisariam revelar. E as partes têm a oportunidade de fazer comentários, ou seja, as partes também têm a oportunidade de fazer perguntas. Então, eu também vi cenários em que um árbitro revela certas circunstâncias e as partes têm a oportunidade de fazer perguntas àquele árbitro para realmente entender se essas circunstâncias na cabeça das partes são, de fato, um conflito de interesse para aquela disputa em questão. Na minha experiência, isso geralmente é suficiente para as partes dizer, olha, se estão satisfeitos ou não com aquele árbitro específico. E como regra, obviamente, como sabemos, na área do direito, cada caso é um caso, depende da situação. Mas, em regra, se existirem
circunstâncias que forem reveladas pelo árbitro e as partes questionaram isso de alguma maneira, a instituição geralmente não confirma aquele árbitro, retira aquele árbitro daquele caso. Gostaria de fazer uma observação. Pergunta muito bem endereçada pelo colega, porque no Brasil realmente a função jurisdicional de definição de direitos se esgota no árbitro ou no tribunal arbitral. E, por outro lado, a sua pergunta tem uma surpresa muito interessante, porque a arbitragem ela exige, na sua essência, um dos princípios é a boa-fé e a colaboração, para que não haja assimetria entre as partes e que o julgamento seja levando em consideração que ambos são litigantes e têm, digamos assim, expertise sobre os direitos que estão ali em jogo. Então, aqui, o árbitro, eu entendi essa expressão, o árbitro tem que revelar todas as curiosidades. Não há guarda de trunfos. A própria lei estabelece. O árbitro tem esse dever. Mais uma pergunta, antes de encerrar. Pode se identificar, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Breno Grilo, sou repórter da revista Consultor Jurídico. E aproveitando o gancho da resposta do ministro Fux, eu gostaria de perguntar, ainda no dever de revelação, nós temos visto algumas arbitragens, e aí sem citar casos concretos, por óbvio, indo para a justiça, seja por dever de revelação, ou seja por algum ponto na arbitragem que está sendo questionado, seja ele válido ou não, que também entra no princípio da inafastabilidade. Como é que o senhor vê isso para o contexto da arbitragem? E se isso prejudica o desenvolvimento de teses arbitrais e do próprio instituto no país? Obrigado. Boa pergunta do eminente jornalista. Eu entendo que toda judicialização das questões arbitrais diminui o prestígio da arbitragem. Agora, não é menos verdade que o dever de revelação está na lei. É obrigatório. E o que nós temos visto são anulações de arbitragem, ou desvios da boa-fé por parte do árbitro, muito excepcionalmente, digamos, a realidade. Mas a arbitragem adquiriu um prestígio tão grande no Brasil que hoje ela é até admissível, professora, na administração pública, na administração direta e indireta, quando o direito é patrimonial disponível, as câmaras de conciliação da AGU e das outras entidades públicas podem fazer arbitragem. Então, prejudica, a judicialização prejudica o prestígio da arbitragem, mas, às vezes, é necessária uma ação anulatória, extrapolação dos limites, o objeto não é disponível e, infelizmente, os desvios que eventualmente